pessoal, aqui é o professor Ramon. Estamos de volta aqui para continuar esse exercício de programação, que é de cadastro de alunos. Nós estamos agora para resolver o item 5, remoção do aluno. Ok? Então, continuando, estou aqui no Eclipse com o nosso programa aqui. E a primeira coisa que nós temos que fazer, conforme a gente tem feito até agora, é acrescentar um novo item de menu aqui, que seria o remover aluno. Então a gente tem que criar essa classe remover aluno aqui, ok? Então a gente vem aqui no menu, no pacote de menus, vou criar uma nova classe, vou chamar ela de remover aluno, conforme a gente colocou aqui, né? O Eclipse vai criar a classe. E a gente não pode esquecer que ela tem que ser o quê? Ela tem que ser um item de menu, ok? Então, nós temos aqui um vetor de itens de menu e uma classe, na verdade, aqui nós estamos new, então é um objeto que nós estamos criando da classe remover aluno. Ou seja, obrigatoriamente esse cara tem que herdar, né, extends de item de menu. Okay? Então, quando a gente faz isso, a gente obrigatoriamente tem que implementar os métodos da classe item de menu, porque ela é uma classe abstrata, não sei se vocês lembram. Então, a gente tem dois métodos para implementar aqui, o getDescrição e o executar. Vamos implementar isso aqui. O Eclipse ajuda, né? Então, a gente vai apertar o botão direito aqui. Nós temos o Quick Fix. Então, só para da onde que eu tiro o Ctrl 1, né? Quando nos outros vídeos que eu falo. Vem daqui, ok? O Quick Fix. E eu quero adicionar os métodos que não estão implementados. Clico duas vezes lá e ele me gera aqui os métodos, ok? Então aqui na descrição a gente tem que retornar a string que vai aparecer para a gente. E aqui na execução a gente tem que fazer como se fosse um exercício específico de remoção de alunos, né? Então, a gente, não esquecendo que no item de menu, né, nessa classe que nós estamos herdando, a gente já tem o DAO e a gente já tem a classe leitor para fazer a leitura de dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer seria o quê? Ler uma matrícula, né? Ler a matrícula que a gente quer, a matrícula que queremos remover. Ok? Aí depois que a gente leu essa matrícula, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar o aluno com essa matrícula. E se a gente achar esse aluno, o que a gente faz? A gente remove o aluno na nossa base, né? No nosso caso aí, nós estamos trabalhando simplesmente com um array list lá, ok? Então, para ler a matrícula, a gente vai usar a classe leitora, né? Leitor.letString e o rótulo é a matrícula que nós estamos querendo, ok? Se vocês olharem aqui no atualizar aluno, isso é o que a gente fazia logo de cara aqui, ó, ok? Inclusive, esses pedaços são bem parecidos, né? A consulta, a atualização e essa remoção, elas são bem parecidas, né? Esse primeiro pedacinho aqui são bem parecidos, ok? Então agora nós vamos procurar o aluno. O aluno, como é que a gente faz? A gente vai usar o DAO, pesquisar a matrícula que a gente pediu para o usuário. Opa, estou vendo aqui que ficou um ponto e vírgula, 2 pontos. O aluno aqui ficou vermelho porque a gente não importou ele, né? O aluno está nessa classe, nesse pacote aqui de modelos e nós estamos nessa pacote de menus. Então a gente tem que importar esse aluno aqui, né? Então a gente pode fazer um import na mão. A gente dá o nome completo aqui, ó, modelos.aluno, ok? Ou vou apagar aqui, Ctrl Shift O, né? O Eclipse procura para a gente esse import aí, ok?
Então, para remover o aluno, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai verificar se o aluno, né, foi encontrado. Então, se o aluno for nulo, significa que ele não encontrou. Está aqui, ó, como nós fizemos anteriormente. Então, aqui, aluno não encontrado. Agora, se não, o que acontece? A gente vai pedir para o DAO remover esse aluno. Ok? Vai pedir para o DAO remover esse aluno. Deixa eu ver se a gente pôs uma mensagem aqui. A gente não colocou, tá? Mas a gente poderia até colocar uma mensagem aqui depois, se a remoção foi bem sucedida ou não. Okay? Muito bem. O problema é esse método remover ele não está pronto ainda. Então a gente tem que ir lá criar. A gente vem aqui no DAO, que é uma interface, e nós vamos criar esse método remover aluno. Ok? Nós temos aqui então a interface DAO já com o último método que em princípio nós vamos colocar nessa interface. E aí quando a gente cria um método aqui, né, a gente põe essa assinatura de método aqui, a gente obrigatoriamente tem que implementar esse método em todas as classes que implementam o DAO. Okay? Nesse caso, a gente só tem o DAO release, então nós vamos fazer isso aqui. Ó. Public void remover aluno. Okay? E aí, do jeito que nós fizemos aqui, está bem fácil de fazer. O nosso arraylist BD ele já possui um método chamado remove, que você pode passar um objeto para ele. Então eu quero remover um aluno, ok? Então, em princípio isso aqui deve funcionar. Mas eu vou comentar em breve eu vou comentar aqui um detalhe sobre esse remove aqui, ok? Então vamos lá, vamos verificar se o que nós fizemos aqui no executar está correto, tá? Só relembrando aqui, então, a gente pediu a matrícula, pesquisamos o aluno, né? Verificamos se ele não existe, e se ele existe a gente remove. Tá? E retorna falso, a gente retorna falso porque no nosso programa principal, quando a gente retorna true, significa que a gente quer sair do menu. Aqui a gente tem que importar, né? Esqueci de fazer isso aqui, precisa importar essa classe, porque nós estamos no pacote alunos, e esse menu está no pacote de menus. Então, Ctrl Shift O, e nós temos a nossa importação feita aí. Ok? Está aqui dentro, aqui, ó. Ok, remover aluno. Então, a gente pode agora testar o nosso programa. Executar como uma aplicação Java. Vamos aguardar. Então está aqui, ó. Então se a gente listar alunos, a gente está com uma lista vazia, né? Não está aparecendo nada aqui. Então vamos inserir alguns alunos. Então item 0, eu quero inserir a matrícula 1, o João, tirou 10 e 9. 0, inserir novo aluno, matrícula 2, é a Maria, tirou 9 e 8. E vou inserir mais um. Matrícula 3, seria o José, tirou 5 e 8. Então, se a gente listar, nós vamos ver aqui o José, o João e a Maria. Ok? Vamos remover, então, o João. Então, item 4, opção 4, remover aluno. Eu quero a matrícula 1, que é a matrícula do João. E, em princípio, deve ter funcionado. Vamos ver a listagem. Então, aqui, nós temos só o José e a Maria. Então, a nossa remoção de alunos funcionou certinho. Ok? Mas, o que eu quero chamar a atenção aqui, nessa forma que nós fizemos a remoção. Né? Então, vamos aqui para o nosso
nossa lousa virtual aqui. A grande questão é, a gente tem um vetorzinho, não, na verdade o nosso ArrayList, eu posso pensar ele como algo assim. Então nós temos aí um vetor de alunos, né? É um ArrayList, mas eu estou indicando aqui como um vetor. E nós temos em cada uma dessas posições um aluno que a gente criou, né? Aqui pode ter sido o João, aqui a Maria e aqui o José, ok? Isso é o que nós temos aqui, ó, no DAO ArrayList. Essa variável BD aqui, conforme a gente vai adicionando alunos, a gente está acrescentando no nosso vetor, no nosso ArrayList, os objetos que foram sendo criados para ficar lá dentro. Ok? O que acontece quando a gente vai fazer a pesquisa dessa matrícula, né? Então nós temos aqui uma variável aluno que vai retornar, que vai receber o resultado da pesquisa, né? Da pesquisa por matrícula. Então a gente tem uma variável chamada aluno que vai receber o objeto da pesquisa. Então, se o João tinha a matrícula 1, a Maria a matrícula 2, o José a matrícula 3, quando a gente pediu para remover o João, se não me engano, acho que era o João que a gente tinha pedido, né? O método de pesquisar, vamos dar uma olhada lá, o que ele fez? Ele passou por cada um dos elementos do vetor, né? Então a gente foi pegando aqui o bd.get na posição i, então o i passando, ele começou em 0 e foi até o final do vetor, e a gente verificou se a matrícula que a gente está, se a matrícula do objeto que a gente está vendo nesse momento é igual à matrícula que a gente está pesquisando. Então o que a gente fez? Se a gente estivesse pesquisando a matrícula 1, então aquele método iria olhar para esse cara e verificaria se esse aqui tem a matrícula 1. E se se ele encontrou, nesse caso ele encontraria, essa variável vai receber o quê? Uma referência para este elemento. Ok? Então, no momento que a gente foi remover, a gente está removendo o aluno e a gente tem uma referência aqui para ele. Tá? E aí, com certeza, a gente conseguiria remover esse aluno sem maiores problemas, né? Referência é a mesma. Só que eu vou fazer uma modificação aqui. Imagina que você, quando foi pesquisar aqui, você obteve o aluno, mas vamos imaginar que a gente quer remover o aluno, a gente não está com a mesma referência. Ok? Vamos imaginar que a gente quer fazer o seguinte: a gente quer que esse cara aqui tenha uma referência para um outro objeto, que nem importa qual é o nome, nem importa qual é o P1 nem qual é o P2, mas importa que ele tenha uma matrícula 1. Ok? Então seria algo assim, ó. Aluno, eu vou criar uma variável chamada aRemover, ou aluno, né? Aluno para remover. E eu vou criar um novo aluno que tem o quê? A matrícula que a gente está perguntando. Nem importa o nome, pode até ser nulo, né? Se a gente tivesse um construtor sobrecarregado, a gente até pode fazer isso. Vamos fazer, vai. Vamos sobrecarregar esse construtor aqui, ó. E eu quero só saber da matrícula do aluno. Ok? O que eu posso fazer então? Eu posso chamar um outro construtor. Ok? Eu posso chamar esse construtor ou esse, tanto faz. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse aqui. É importante a gente nem olhar o que está aqui dentro, né? Tem muita gente que confunde, mas tem um diz aqui. Ó, nem vou olhar. O que importa é, ou eu chamo esse construtor ou esse. Ok? Porque a gente já tem alguma coisa pronta, né? Senão a gente poderia colocar aqui na mão a matrícula, o nome, P1 e P2. Ok?
Então o que eu quero fazer? Eu quero criar um aluno onde eu só sei a matrícula dele. Então eu venho aqui e ponho matrícula. Estou chamando este construtor aqui. E vou falar que o nome é nulo. Okay? Um nome nulo. Ou um nome vazio, podia ser assim. Né? Não importa muito aqui nesse caso. Vocês já vão entender o porquê. Tá? Então agora eu tenho um construtor, né, para essa classe aluno que só precisa de uma matrícula. Então se a gente for remover o aluno, eu nem preciso passar aqui. Ó. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar para o DAO que eu quero remover este aluno aqui, ó, aluno para remover. Certo? Então o que acontece? Na hora que o DAO pedir para remover, ele vai procurar, né, deixa eu mostrar aqui para você. Na hora que eu peço aqui para o BD, que é um ArrayList, remover um aluno, o que acontece? Ele vai ter que achar alguém aqui, okay, que seja representado por esse cara aqui. Okay? Vamos ver se isso funciona. Né? Já vou te falar, não vai funcionar. Mas eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que a gente veja isso acontecendo. Então, vou executar aqui de novo. Vou inserir o João. Tirou 10 e 9. Vou inserir matrícula 2, a Maria. Tirou 9 e 10. E vou inserir a matrícula 3, que é o José, com nota 5 e 9. Então, se a gente listar esses alunos, está aqui o José, o João, a Maria. E agora eu vou remover quem? A matrícula 1. A matrícula 1, João. Então, veja só o que vai acontecer. Se eu listar, a gente vai ver que ainda teremos aqui o José, o João e a Maria. Ok? Por que que isso aconteceu? Para a gente entender isso, a gente tem que olhar o que? A documentação do método remove, que é da classe ArrayList. Ok? Então a gente pode ir aqui na internet, vocês vão lá na documentação do Java. Ok? Aqui está aqui a URL. Já deixei preparado. E nós temos, aqui eu coloquei o do list, mas o ArrayList ele implementa essa interface list. Tá? Então é a mesma, na verdade, é só a implementação. Então a documentação é a mesma. Então o que acontece? O remove ele se baseia em quê? Ele se baseia no método equals para descobrir qual é o elemento que ele tem que remover. Ok? Ou seja, ele tem que saber comparar este objeto com este aqui. Ok? E a gente não ensinou isso, a gente não escreveu o método equals mostrando como que a gente compara dois alunos. Por isso, na hora que o BD aqui, né, que é uma lista, eu pedi para ele remover este aluno aqui, ó, e quando ele pediu para remover esse cara aqui, ele não achou, porque são objetos diferentes. Ele não acha. O equals padrão, quando a gente não fala como é que a gente compara, ele se baseia em quê? Nas referências. Okay? Ele se baseia nessas referências aqui. E nesse caso, a referência desse aluno aqui, né, ele não está dentro do nosso vetor. Tudo bem? Então, como é que a gente resolve esse problema aqui? A gente resolve implementando na nossa classe aluno o equals. Tá? Eu vou colocar aqui, então, no finalzinho, um equals. E a gente vai colocar um override, porque essa classe, esse método equals, né, ele é da classe object, certo? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver um falso, só para ver se ele para de dar um erro. Isso, certo. Então, o que acontece? Para a gente implementar o método equals, a gente tem que decidir qual critério que nós vamos ter para
decidir quando dois objetos são iguais. Então, se a gente tem dois objetos, nós temos dois objetos aqui. O João, né, a Maria e o José, na verdade nós temos três, né? Estou querendo comparar esses dois aqui, ó. O João com esse aqui, nós temos dois objetos e a gente tem que decidir como é que a gente faz para dizer que esse cara é igual a esse. Ok? No nosso caso, acredito que a melhor maneira de fazer isso é usando como critério a matrícula. Certo? Porque se dois alunos têm a mesma matrícula, em princípio, eles são o mesmo aluno. Ok? Então, como é que a gente faz isso aqui no método equals? É importante notar que a gente recebe um object, então a gente precisaria fazer o quê? Forçar esse object a ser um aluno. Ok? Então, essa construção aqui, essa sintaxe chamada casting, né, é assim que se escreve, casting, diz para o Java que nós estamos forçando esse cara aqui a ser um aluno. Né? Eu estou forçando ele a ser um aluno. Tá? Então, isso aqui estou falando para o Java que o object é um aluno. Tá? E com isso a gente pode fazer o quê? Atribuir uma variável do tipo aluno, né? Da classe aluno. Ok? A gente está dizendo para o Java, eu sei o que estou fazendo, eu sei que o object é um aluno e eu quero que ele seja um aluno. Tá? E aí, o que eu faço? Eu vou pegar a minha matrícula e comparar, e aí entra o equals aqui de novo, olha só, né? A matrícula é uma string, então eu tenho que usar o equals para comparar, tá? Não pode esquecer dessa história aqui no Java, que a comparação de string é feita usando o equals. Eu quero comparar com quem? Com o outro, que é essa variável aqui, que é o outro aluno. Eu quero saber se ela é igual a outra matrícula. Ok? Isso aqui me retorna um booleano, dizendo verdadeiro, se as matrículas forem iguais, ou falso, se elas forem diferentes. E é justamente isso que eu quero retornar. Então, eu vou fazer esse return aqui, e aqui esse return falso. Eu tiro. Ok? Então, fazendo isso, em princípio, quando a gente usa o remover desta forma, mesmo que eu tenha um novo objeto, ele deve conseguir remover, porque ele vai usar o equals para comparar. Ok? Vamos testar isso aqui. Tá, vamos inserir de novo a matrícula 1 é o João, 9 e 10. Vamos inserir a matrícula 2 é a Maria, 9 e 8. E vamos inserir a matrícula 3 sendo o José, com nota 5 e 8. Então vamos listar. Está lá o José, o João e a Maria. E agora eu vou remover a matrícula 1. Então, se eu listar agora, nós podemos ver que o João saiu da lista. Ok? Então, é isso aí. Eu queria ter falado isso para vocês, né? No nosso caso, né, no nosso programa em específico, não precisaria disso aqui. Ok? Mas eu estou fazendo isso para chamar a atenção de que eu posso remover um objeto da lista, eu posso remover um objeto da lista, dessa lista que está aqui, ok? Dessa lista, mesmo que eu não tenha uma referência, ao objeto. Nesse caso, tem uma referência a um outro objeto que representa o objeto que eu quero remover. Okay? E para que isso aconteça de forma correta, eu preciso implementar o método equals. Okay? Como nós fizemos aqui. Tudo bem? Então, eu encerro aqui essa explicação. Mas, a forma de implementar o método equals, ela não é tão simples quanto isso aqui, ok? O equals, ele tem um monte de restrições que eles devem seguir. Tem regras que o equals tem que seguir
para que ele seja um equals bem feito, certo? Mas seguir essas regrinhas nem sempre é fácil de cabeça. Então você teria que ter uma documentação, aliás, você tem a documentação do Java lá, se você for no documentação do equals, você vai encontrar essas regrinhas lá. Mas a gente pode usar o próprio Eclipse para implementar essa regrinha para a gente, ok? Então como é que eu faço isso? Eu vou usar o source aqui, e aí você tem o generate hashcode and equals. Já vou comentar sobre o hashcode. Eles sempre andam em par, tá? Toda vez que você implementa o equals, você deveria implementar o hashcode e vice-versa. Então eu clico aqui, o Eclipse fala quais são os atributos que você quer usar para comparação. E a gente decidiu que no nosso caso é a matrícula, ok? Eu aperto OK aqui e você vai ver que o Eclipse implementa o equals com todas as regrinhas que existem, ok? Então a gente teria que comparar a referência primeiro, teria que comparar se não é nulo, teria que comparar se o objeto que está vindo aqui são da mesma classe, ok? E aí se são, aí sim eu posso fazer isso. E aí por último ele vai fazer a verificação da matrícula. E olha só, ele vai dar uma olhadinha se a outra matrícula não é nula, ok? Então ele tem um monte de cuidadinhos aqui que ele faz, né? Ele se previne aqui para que a coisa funcione direitinho, tá? Mas no fundo o que ele está fazendo aqui é o que nós fizemos anteriormente naquele método mais ingênuo, né? Vamos dizer que é um método ingênuo daquele método que nós fizemos do equals, né? Onde vai só verificar a matrícula, tá? Então aqui é o que a gente tinha feito. O hashcode ele é um método que é usado por outras classes parecidas com a relist, ok? O hashcode, o que ele é? Ele é um número, tá? Ele é um número que identifica esse objeto, né? No caso, por exemplo, nós temos a matrícula. A própria matrícula poderia ser o hashcode do nosso objeto, né? Apesar de estar como uma string, se ela fosse um número mesmo, a gente simplesmente poderia converter ela para um número e já seria nosso hashcode, tá? Agora, o que é importante do hashcode? É que se dois objetos forem iguais, ele tem que gerar o mesmo hashcode, ok? Isso é muito importante para que as funções, os métodos das classes de coleções, né, os métodos das classes de coleções, como a ArrayList, funcionem corretamente, certo? Então tá aí, fica aí a implementação desse novo item de remoção de alunos, ok? E a explicaçãozinha do equals, tá? Por que é importante a gente implementar este método. E olha só, né? No nosso DAO ArrayList aqui, a gente poderia usar o próprio equals aqui para fazer a verificação, tá? Então até daria para melhorar esse código aqui. Tudo bem? Vou deixar isso como exercício. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.